Aumento de acidentes com motocicletas acende alerta entre especialistas. Caminhoneiros rejeitam ideia de greve marcada para esta quinta-feira. Falha no motor de embarcação deixa pescadores à deriva no município de Raposa. Motociclista tenta fugir de abordagem da PRF em Açailândia. Veja ainda, vacinação contra o vírus sensicial respiratório começa no Maranhão. Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro. Eu sou Daniel Gonçalves e o Band Cidade começa agora. Os acidentes envolvendo motociclistas continuam crescendo e reforçam o alerta de especialistas. Imprudência, desrespeito às regras e aumento da frota tornam o trânsito ainda mais perigoso, como mostra o caso recente que resultou na morte de um jovem na estrada de São José de Ribamar. Para quem vive o trânsito diariamente, como é o caso do Davi, motociclista que trabalha com entregas, os riscos são constantes. Ele conta que sempre presencia imprudências, ultrapassagens perigosas e desrespeito às regras, situações que tornam o dia a dia nas ruas ainda mais arriscado. Aí eu vejo algumas pessoas que são muito irregulares, que a gente tem que estar tomando bastante atenção, prestando bastante atenção pra gente e por eles, entendeu? Porque tem muitos, a gente tem que dirigir pra gente e por eles. É isso que eu acho. O aumento de acidentes envolvendo motociclistas tem gerado preocupação entre especialistas. Entre os fatores apontados estão o crescimento da frota de motos, a imprudência no trânsito e a falta de fiscalização. Mas o que tem levado a esse crescimento nos últimos anos? Principalmente, esses números de sinistros de trânsito vão ocorrer devido à imprudência dos condutores. Os motociclistas, às vezes, ignoram as regras de trânsito, deixam de observar a distância de segurança do veículo da frente, excedem a velocidade regulamentada para a via, fazem deslocamento lateral sem observar as cautelas necessárias, não sinalizando com a devida antecedência. Então, essa falta de comunicação com os demais veículos acabam gerando a ocorrência de sinistro de trânsito. E toda essa falta de atenção no trânsito tem reflexos diretos nas ruas. Um dos casos mais recentes foi o acidente que tirou a vida de Ian, na estrada de Ribamar. Ele seguia de moto quando houve a colisão com outro motociclista, perto da igreja do Rio São João. O impacto foi tão grande que Ian morreu ainda no local. No trânsito, principalmente para motociclistas, atenção e respeito são fundamentais. Cada movimento exige um cuidado redobrado e pequenas imprudências podem se tornar fatais. O principal fator é a imprudência, o desrespeito às regras de trânsito. Nós temos que também destacar que é necessário iniciativas educativas, para que venha combater o alto índice de sinistro de trânsito envolvendo motociclistas. Podemos dar, por exemplo, aqui a faixa azul, que é uma faixa exclusiva para que esses veículos circulem com mais segurança nos horários de picos, com uma velocidade reduzida e com uma conscientização melhor por parte dos demais condutores, sabendo que naquela faixa está circulando um veículo de duas rodas mais vulnerável e que precisa da atenção dos demais condutores. Como diz o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos maiores são responsáveis pelos menores e ambos pela incolumidade dos pedestres. A PRF deteve um motociclista que fugiu de uma abordagem na BR-010 em Açailândia. Segundo os policiais, ele fez uma ultrapassagem pela contramão pelo acostamento e desobedeceu a ordem de parada. Na fuga, o condutor ainda passou em alta velocidade por um ponto de desembarque escolar, quase atropelando crianças. A perseguição seguiu até o bairro Flávio Dino, onde ele perdeu o controle e caiu. Mesmo assim, tentou continuar a fuga a pé, mas foi alcançado pela equipe. Ele teve escoriações leves, recusou atendimento e a PRF constatou que ele não possuía CNH. O homem foi levado à Polícia Civil de Açailândia para os procedimentos cabíveis. E olha, uma falha no motor de uma embarcação deixou pescadores à deriva no município de Raposa. Um grupo de 4 pescadores, todos da mesma família, enfrentou momentos de preocupação após problemas no motor da embarcação em que estavam. Eles haviam saído por volta das 4 horas da manhã, mas não conseguiram retornar à terra e, como estavam longe, não tinham comunicação. Durante o dia, a família acionou as autoridades que conseguiram, por meio da embarcação da prefeitura, enviar o resgate aos pescadores. Por volta das 8 horas da manhã,
todos já estavam de volta ao Porto do Braga. E olha só, colaboradores da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social bloquearam um trecho da Avenida São Luís Rei de França. Segundo informações preliminares, o protesto seria por conta de atrasos em salários. Os manifestantes colocaram pneus na avenida, deixando o trânsito comprometido. Um homem que cumpria pena em regime semiaberto foi assassinado a tiros durante um festejo no bairro do Monte Castelo. A polícia investiga a motivação e busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores. Mais informações com Ingrid Souza. Este homem cumpria a pena em regime semiaberto. Ele voltava para dormir no albergue ali mesmo no bairro Monte Castelo, aqui em São Luís, quando foi assassinado a tiros. Inclusive, o crime aconteceu nas proximidades ali da Igreja Católica, onde acontecia um festejo. Informações preliminares também apontam que uma pessoa acabou também ferida durante o tiroteio. A vítima é então o Arley Emanuel Oliveira Braz, que tinha apenas 25 anos. Ele que foi surpreendido por 2 suspeitos que se aproximaram e aí acabaram efetuando os disparos de arma de fogo. Sem poder reagir, ele acabou morrendo ali mesmo no local. Os autores desse homicídio ainda não foram identificados, inclusive a Polícia Civil segue com essa investigação para poder, inclusive, também tentar entender a motivação desse crime. A equipe da SHPP, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, deve também analisar imagens de câmeras de segurança daquela região para poder compreender como foi toda a dinâmica desse crime. Inclusive, equipes da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística e também do Instituto Médico Legal se fizeram presentes naquele momento, cercaram ali aquela cena, do crime para poder logo dar início às investigações. O Arley, ele era natural da cidade de Santa Inês e havia sido condenado por homicídio registrado em abril deste ano e também por roubo praticado em abril no ano de 2018. O padre Elinauro pediu calma aos fiéis e disse que a programação do festejo seguiria normalmente, após conversa com policiais sobre medidas de segurança na região. Só comunicar, diante do incidente que aconteceu aqui nas proximidades, nós já entramos em contato com toda a segurança, o Coronel Alves, que responde por esta região, o subtenente também que está aqui acompanhando o caso, então eles garantem toda a nossa segurança, então o nosso festejo segue na normalidade e nós estaremos, portanto, tendo o apoio da polícia enquanto estivermos durante todo o nosso festejo. Então, continuemos dentro da normalidade, na tranquilidade de que o nosso espaço, ele estará, portanto, seguro. Então, é isso que a polícia garante a todos nós. Então, que nós possamos rezar tranquilos, e poder continuar com o nosso festejo, que começou bem e com certeza vai terminar bem, com a ajuda de Deus e Nossa Senhora da Conceição. O deputado Carlos Lula, que também estava no evento, se pronunciou sobre o crime. Infelizmente, falar sobre segurança pública, ou pior do que isso, falar sobre insegurança. Eu acabei que estava recebendo algumas pessoas, não pude disponibilizar para a mesa, mas na noite de ontem, deputado Fred Maia, ao meu lado e ao lado de mais 700 pessoas que estavam no festejo de Nossa Senhora da Conceição, foi assassinado uma pessoa. Houve um homicídio às 7 horas da noite, numa praça pública, onde se reuniam lá entre 700 e 1.000 pessoas, numa missa. A missa no festejo de Nossa Senhora da Conceição, lá no Monte Castelo. Então veja, deputado Arnaldo Melo, não há uma nota do governo do Estado de campanha para o sobrinho. Uma pessoa foi assassinada 7 horas da noite, no meio de uma praça com 700 pessoas. Se isso não é a falência do sistema de segurança, eu não sei o que é.
Polícia Civil prende mulher acusada de matar o ex-marido a tiros, crime que foi planejado com a ajuda do namorado. A Polícia Civil prendeu na tarde da última quarta-feira Maria Adelaide Alves da Silva, de 37 anos. Ela é apontada como autora do assassinato a tiros do ex-marido enquanto ele dormia, em Timon. O crime teria sido cometido com a ajuda do atual namorado. Segundo as investigações, Maria e o ex-marido Pedro Pereira Correia, o Caburé, tinham uma relação conturbada, mas eles chegaram a ter uma filha juntos. Após a separação, Pedro pagava uma pensão, mas ocorriam casos em que Maria pedia mais dinheiro ao ex-companheiro, alegando ser para a filha, porém usava para comprar drogas. Após as investigações, Maria e John foram pronunciados para julgamento em júri popular por homicídio qualificado em data ainda a ser marcada. John já estava preso preventivamente na unidade prisional de reabilitação de Timon, mas faltava cumprir o mandato de prisão preventiva contra Maria Adelaide. Ela foi localizada no bairro Miguel Arraes, no mesmo local onde o crime ocorreu. Após ser detida, foi conduzida à delegacia, onde deve ser encaminhada ao presídio. E a seguir do Band Cidade, caminhoneiros rejeitam ideia de greve marcada para esta quinta-feira. Em instantes, o Band Cidade volta já. E mesmo com a convocação para uma greve nacional de caminhoneiros de várias regiões do país, eles não aderiram ao movimento nesta quinta-feira. A Ingrid Souza com os detalhes. Caminhoneiros de várias regiões do Brasil não aderiram ao movimento que seria feito aí por parte da categoria, né? Então, a manifestação estava marcada para acontecer, para começar hoje, quinta-feira, mas a Polícia Rodoviária Federal informou que não houve nenhum comunicado formal sobre paralisação, sobre mobilização registrada no país. Ao meu lado está, então, o Isaías Castelo Branco, ele que é presidente do Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Maranhão e também vice-presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores de Cargas Próprias. Isaías, por que essa greve, então, não saiu do papel? Explica um pouquinho para a gente. Primeiro, não existia nenhuma greve, né, coordenada, organizada pelo movimento sindical, nem pelas federações, nem pelas confederações para esse dia de hoje. Nós, sindicato, representamos os trabalhadores seletistas. Esse movimento estava sendo puxado aí por trabalhadores autônomos, com pautas diferentes das pautas que nós entendemos que representam o trabalhador. E no caso seriam também aí questões políticas, né? Explica um pouquinho pra gente. Exatamente, aí tem a questão política envolvida nesse meio. Nós do movimento sindical, nós do movimento sociais, nós não podemos aderir a uma pauta que vai tratar especificamente com relação à questão de anistia de Bolsonaro, anistia de quem foi preso enquanto atentava contra a nossa democracia. Então nós não podemos embarcar nessa e nós não vamos fazer movimento nesse sentido. E em cenário mais regional, aqui no Maranhão, qual que seria então a sua opinião sobre esses impactos, o senhor como representante mesmo daqui do Estado? O impacto para o Estado não seria diferente de todo o país, né? O que atinge diretamente a economia. Nós temos aqui a questão de balsas, que é um foco grande do Estado, a economia grande do Estado, que é pujante, na verdade, a economia de balsas, com a questão do transporte de soja. Para finalizar, então, de fato, não há possibilidade de manifestação, de paralisação hoje e nem mesmo nos próximos dias? Nenhuma, não há nenhuma possibilidade de paralisação que seja orientada pelas federações, pelas confederações e pelos sindicatos. Então essa paralisação, voltando a afirmar, uma paralisação isolada de trabalhadores autônomos com pauta diferente da dos trabalhadores que segue a orientação dos movimentos sindicais. Maravilha, muito obrigada pela sua disponibilidade. Então o Isaías acabou explicando um pouquinho para a gente, né, o motivo dessa paralisação não ter ido para frente, divergências de opiniões entre as categorias, entre esses sindicais, né? Então, por enquanto, essas são as informações. A gente segue aqui acompanhando. Qualquer novidade a gente traz na programação da Band. Agora, falando de política de Brasília, Napoleão de Castro traz informações da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Boa noite, Napoleão. Grande abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador, a equipe Band Cidade Volta de Brasília, nesta quinta-feira.
Tema importante de hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que teve a matéria aprovada na Comissão Mista de Orçamento e sessão do Congresso Nacional, convocada para votação exatamente desse tema. Pela bancada maranhense, conversamos com o deputado Duarte Júnior, que falou da felicidade de zerar a pauta na Comissão de Pessoas Portadoras de Deficiência. Pela primeira vez em 10 anos, a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência consegue zerar a pauta. Isso é um ato muito importante, porque a gente consegue fazer com que os projetos que tratam sobre inclusão, sobre o direito das pessoas com deficiência possam avançar. A partir do momento que a pauta é zerada e essas propostas avançam pelas outras comissões, é certeza de que a gente está conseguindo atualizar a legislação, que a gente está conseguindo melhorar as leis em prol do direito das pessoas com deficiência. E tudo isso é um esforço, não só meu enquanto presidente da comissão, mas um esforço de cada um dos membros, que fazem com que essa comissão ela possa ter cada vez mais a cara daquilo que as pessoas esperam. Uma comissão dirigente, uma comissão que sabe da importância de garantir direitos das pessoas com deficiência e entende que pessoa com deficiência, assim como toda e qualquer pessoa, só precisa de uma oportunidade para poder alcançar tudo aquilo que planeja, possa sonhar, realizar os seus sonhos, e é tudo isso que a gente está buscando através dessa comissão. As informações de Brasília, para o Band Cidade do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. É isso, Napoleão, obrigado pelas informações. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu trechos da lei de impeachment que permitiam pedidos contra ministros da Corte, determinando que somente a PGR pode solicitar esse tipo de processo. A decisão é liminar e será analisada pelo plenário entre os dias 12 e 19. Mendes afirmou que a lei de 1950 está defasada diante da Constituição de 1988. A medida foi tomada em ações movidas pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O ministro Flávio Dino comentou sobre a decisão de Gilmar Mendes. É uma decisão que interpreta leis, portanto é uma função tipicamente judicial. A lei do impeachment é de 1950, a lei orgânica da magistratura nacional, que trata do assunto, é de 1979, nós temos a Constituição de 88, tramitam hoje um número inédito de pedidos de impeachment do ministro do Supremo, e por isso é necessária a atualização da legislação. Nunca nenhum país do mundo, nem o Brasil, assistiu em tão curto espaço de tempo 81 pedidos de impeachment. Então, como você tem no mundo dos fatos uma anomalia dessa quantidade de pedidos de impeachment, e você tem uma legislação defasada, atrasada, antiga, o que o ministro Gilmar faz é atualizar essa moldura normativa, e claro que o Congresso pode e deve fazer isso também. Não, porque, na verdade, são funções tipicamente do Poder Judiciário. Nunca o Poder Judiciário, o Supremo em particular, imaginou para fazer leis. Isso é uma atribuição do Congresso. Veja, por exemplo, o caso das emendas. As emendas, nós nunca tratamos de mudar a Constituição, mudar as leis, o que nós dissemos. A execução tem que obedecer à lei. No caso do impeachment é a mesma coisa. Nós temos o presidente da República. O presidente da República tem um rito de impeachment previsto na Constituição que exige maioria de 2/3. No caso do ministro Supremo, a maioria absoluta. Isso não tem lógica constitucional. E por que está assim? Porque a lei do impeachment é de 50, a Constituição de 88. Então, são essas questões que são tipicamente de interpretação e aplicação da lei em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral deferiu na sessão administrativa desta quinta-feira o pedido de criação da Federação Partidária Renovação Solidária, formado pelo Solidariedade e pelo Partido Renovação Democrática, o PRD. Com a decisão, agora as legendas vão atuar de forma unificada em todo o país, com a obrigatoriedade de permanecerem juntas em um mesmo bloco por pelo menos 4 anos. A seguir, no Cidade, o Maranhão começa a distribuir mais de 25 mil doses da vacina contra o vírus sensicial respiratório. A Promotoria de Justiça realizou nesta quinta-feira uma reunião para discutir a situação do transporte público, focando o descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. Participaram a promotora Lítia Cavalcante, da SMTT, 7 sindicatos rodoviários e os consórcios. Na reunião foram apresentados os pontos de descumprimento. O presidente dos rodoviários, Marcelo Brito, disse que o sindicato busca uma solução responsável.
A promotoria continuará acompanhando o caso, mediando o diálogo para assegurar a execução da convenção e a regularidade do transporte. E o Maranhão começa a distribuir mais de 25 mil doses da vacina contra o vírus sincial respiratório, responsável pela maior parte dos casos graves de bronquiolite em bebês. Gestantes a partir de 28 semanas já podem receber a imunização em toda a rede pública. A maioria dos casos é causada por infecções virais e ainda não existe um tratamento específico para a bronquiolite. Por isso, Brenda, mamãe de primeira viagem, fez questão de receber a dose única contra o vírus e hoje se sente mais aliviada. A gente, como mãe, assim, fica tranquila, porque sabe que ela vai proteger nos primeiros meses de vida. A bronquiolite é uma doença muito séria, né, ela é responsável por causar complicações respiratórias no bebê, internações. Assim como a Brenda, muitas outras gestantes também vão ter acesso à imunização na rede pública, já que cerca de 25.480 doses chegaram ao Maranhão e serão distribuídas aos municípios, principalmente aqueles monitorados pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde. O público-alvo são as gestantes a partir da 28ª semana, independente da idade. A proteção é voltada para os bebês nos primeiros 6 meses de vida, fase em que há maior risco para as formas graves de bronquiolite e pneumonia causadas pelo vírus. O repasse segue a estratégia nacional contra o vírus sincicial respiratório, responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por 40% das pneumonias em crianças menores de 2 anos, e coloca a vacinação como proteção imediata. É super importante essa mãe buscar a unidade e ela tentar, se ela tiver algum processo de fragilidade com relação à coagulação, porque tem algumas contraindicações, ela tem que entrar em contato com o médico que está fazendo o acompanhamento dela do pré-natal, que isso é super importante. Ele autorizando, ela pode imunizar, visto que como é que essa imunização ocorre? Quando a mãe é imunizada, ela produz anticorpos e esses anticorpos eles vão passar para a criança, para o bebê, por meio da placenta, que a gente denomina de imunidade passiva. Vai estar garantindo a imunidade dessa criança, a redução desse vírus respiratório, dessa infecção respiratória, por meio até os 6 meses dela de vida. Então a gente vai reduzir consideravelmente casos de internação ou óbito. Até 15 de novembro deste ano, o Brasil registrou 43,1 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, provocados pelo vírus. Mais de 35,5 mil hospitalizações foram em crianças com menos de 2 anos, o que representa 82,5% de todos os casos no período. Com o novo lote, as doses estarão disponíveis em todas as salas de vacina da rede pública, com expectativa de reduzir esses números. Essas mães, a partir da 28ª semana de gestação, ela já pode procurar aqui dentro de São Luís a Policlínica da Cidade Operária, Vinhais, Hospital Genésio Rego e Aquiles Lisboa, que ela vai poder se imunizar. Sendo que as demais doses já estão sendo organizadas e distribuídas para as regiões de saúde, onde os municípios terão acesso a essas doses. Essa mãe também ela pode estar procurando as UBSs para estar se imunizando, isso quando chegar aos municípios, tá? E em São Luís, a vacinação será iniciada nesta sexta-feira. A imunização contra o vírus sincicial respiratório está disponível em todas as 58 unidades básicas de saúde, das 8 às 17 horas. A ação ocorre às vésperas do período de sazonalidade, quando costumam aumentar os casos de bronquiolite e outras infecções respiratórias em recém-nascidos e bebês. É isso, por hoje é só. O Band Cidade fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.